Olá, como é que você está por aí? O nosso momento é um momento de muito prazer, muita alegria. A gente poder tomar esse cafezinho aqui, café e fé juntos, né? Eu tenho encontrado alguns que passam por mim na rua e dizem, olha, eu tenho tomado café com você. E é muito bom saber que você está participando. É uma alegria para nós ter esses rapport, essa resposta, essas respostas. E o nosso objetivo é realmente não é outro senão falar daquilo que traz esperança para as pessoas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do Deus que se encarnou, que habitou entre gente, que transpirou ser gente adequada nesse mundo, porque nós somos tão cheios de falhas e de defeitos, e um Deus que é perfeito e que está conosco e que muda a nossa maneira de viver é realmente fantástico. Os links das nossas redes sociais estão aí nas telas dos seus aplicativos, dos seus aparelhos, sua televisão, para que você possa conhecer mais do nosso material, para que você possa também participar. Eu tenho recebido algumas perguntas, algumas motivações para falar sobre alguns temas. Eu tenho procurado aqui estudar sobre isso para tentar dar alguma resposta. E você é sempre considerado por nós um aliado, um parceiro, para que, tanto no sentido da divulgação, você pode fazer isto nos ajudando que outros conheçam esse material. Também você pode estar junto conosco, intercedendo, orando, para que o Senhor nos capacite, nos dê portas abertas para pregar o Evangelho. E também você pode contribuir, se for o caso, para que o programa tenha sustentação. Nós vamos para um pequeno intervalo, onde teremos um momento de meditação e já volto. Bom dia a todos. Nós estamos aqui num devocional e eu queria ler com vocês e tratar sobre um tema de tão grande importância. Eu vejo esse tema, a ansiedade, a preocupação e o quanto a Bíblia, a Palavra de Deus, fala sobre esse assunto. E eu queria ler com vocês nessa manhã um texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Presta atenção. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu tenho visto, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas, que a ansiedade tem feito tanto mal. E quando nós pegamos esse texto aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele vai falar sobre esse assunto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu ouvi uma vez, uns anos atrás, uma definição de ansiedade que eu gostei demais. Ela diz assim: o que é ansiedade? É um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação ou angústia ou medo, acompanhado de um despertar físico intenso. Então a ansiedade é isso, é esse sentimento íntimo. Você presta atenção que ele começa no íntimo, é lá dentro. Então essa ânsia, essa preocupação, esse sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de angústia, medo,
E aí vem o acompanhamento dele, que vai um despertar físico intenso. Porque você vai descobrir hoje que a ansiedade ela está muito ligada à nossa mente. Hoje um bom médico vai falar sobre as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que antes dela acontecer no meu corpo, ela começa na minha mente, com minhas ansiedades, com os meus medos, com as minhas preocupações. Então essa definição de ansiedade para mim aqui eu acho maravilhosa. E algumas pessoas chegam a dizer que a ansiedade é o mal do século XXI, é o mal do nosso tempo. Mas aí a gente precisa olhar essa carta de Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo a escreveu, ele escreveu no ano 53, no ano 58 depois de Cristo, e ele já está tratando sobre esse assunto, ansiedade e preocupação. É uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas na prisão. Nessa carta ele vai tratar sobre os ladrões da alegria. Ele vai falar sobre os 4 ladrões da alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta ela tem um conteúdo muito sólido, um conteúdo muito maravilhoso, porque nessa carta vai aparecer 19 vezes a palavra alegria. O apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo sabe que vai morrer por decapitação e ele escreve uma carta que transpira alegria. E tem um estudioso chamado Warren Wiersbe, ele fala dos 4 ladrões da alegria de Filipenses. Ele vai falar que o primeiro ladrão da alegria do capítulo 1 de Filipenses são as circunstâncias das nossas vidas que nós não conseguimos controlar. O capítulo 2 ele vai falar das pessoas que roubam a nossa alegria. O capítulo 3 ele vai falar das coisas. E no capítulo 4 ele vai falar da ansiedade, da preocupação. Então nós precisamos aprender em Deus a não andar ansiosos e preocupados. Que o Senhor dê a vocês e também a mim, essa sobriedade de podermos olhar somente para Jesus, o autor e consumador da fé, porque somente nele nós vamos encontrar paz e descanso para as nossas vidas. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu quero mexer aqui com um tema que me foi proposto por uma pessoa muito íntima que tem participado aqui do programa, e ele gostaria que a gente tratasse sobre inveja. É realmente um tema indigesto, mas necessário. E antes de nós partirmos para olhar algumas coisas na palavra de Deus, vamos orar. Querido Pai, eu sei que nós somos muito limitados para entender e também transmitir a Tua palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor estique a nossa compreensão, alargue o nosso coração, para que nós recebamos a Tua orientação e falemos aquilo que realmente possa trazer ajuda e descanso para as pessoas, e que pela Tua palavra haja vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas. Nós clamamos por isto, que as nossas paralisias emocionais sejam tratadas pelo Senhor. Nós entregamos este programa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus falou de onde vem a inveja. Eu vou pegar o texto todo
para a gente poder sacar aquela questão da inveja. Ele disse em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 21, que ele diz, porque de dentro do coração dos homens, de dentro do nosso coração, que procedem, então, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Engraçado que deu 13. É um número bem enigmático, né? São 13 realidades que saem de dentro do nosso coração. Não vem de fora. E aqui ele usa a palavra inveja, né? Inveja. Essa palavra, na língua grega, ela significa oftalmos poneros. Oftalmos é olho, oftalmologia, olho. E poneros é maligno, é olho do maligno. Por isso que o povo normalmente chama do invejoso de seca-pimenteira, olho mau, olho ruim. Pois é, um grande escritor do século XIX, chamado William Plumer, ele diz assim, não existe paixão pior do que a inveja. Não existe. E o salmista Davi, ele faz uma indagação poética. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? Por que olhais com inveja o monte de Deus, que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Esse é o Salmo 86, 16. O poeta sacro aqui, ele se refere ao Monte Hermon. A cordilheira do Monte Hermon, que é o monte mais alto da região. Ele está a quase 3.000 metros acima do nível do mar. E é um monte muito alto que passa por cima de toda aquela região. E lá embaixo, em Jerusalém, tem um montículo, que é o Monte Sião, que foi escolhido por Deus para ser a sua habitação e o trono do seu governo. Então, o salmista aqui, ele usa a figura geográfica para dizer assim, por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte de Deus, que Deus escolheu para a sua habitação? É muito forte isso, porque o monte não pensa, mas ele está falando aqui em termos de pessoas, daqueles que se acham grandes, e Deus escolhe às vezes gente muito pequena para revelar a sua grandeza. A inveja, por exemplo, invejar outras pessoas pode destruir o seu próprio chamamento, isso dentro do campo da vida espiritual. Alguém disse que se inveja fosse febre, todo mundo estaria doente, porque nós sofremos com esse assunto. Eu não sei se você sofre, mas às vezes eu vejo, eu gosto de escrever, eu tenho alguns livros escritos, mas às vezes quando eu vejo um escritor que sabe escrever muito bem, eu olho e digo, eu podia ter essa capacidade de escrever assim. E existe uma coisa que é universal, e é difícil nos contentarmos em sermos o que somos, ou em termos o que temos.
É muito difícil. Eu olho para o outro que tem alguma coisa melhor do que eu e eu fico com o invidere, com inveja, vendo o que eu não tenho e vendo o que o outro tem, eu me torno absolutamente insuportável. Então, é muito forte isto. Tem um provérbio também que diz que o quintal do vizinho é sempre mais verde. A gente fica olhando e sente essa questão da inveja. Então, conta uma lenda que certa vez a serpente começou a perseguir o vagalume. Ele fugia rápido, com medo da feroz predadora, e ele ia voando de um lado para o outro, e a serpente não parava e querendo pegá-lo todo o tempo. O vagalume fugiu o primeiro dia, e fugiu o segundo dia, e no terceiro dia ele estava cansado e as forças estavam se esvaindo, e o vagalume parou e disse à serpente: eu posso te fazer 3 perguntas? E ela disse: eu não costumo abrir precedentes para ninguém, mas já que eu vou te devorar mesmo, pode fazer as perguntas. Então ele disse o seguinte: pertenço à sua cadeia alimentar? Não, respondeu a cobra. Eu já te fiz algum mal? Não, continuou ela. Então por que você quer me devorar? Por que você quer me destruir? Porque eu não posso suportar ver você brilhar. Simplesmente assim. Eu não tenho essa qualidade. Esse é o problema por trás da inveja. Você não faz parte do meu cardápio. Você nunca me fez mal nenhum. Mas você tem uma qualidade que eu não tenho. E aí? Eu vou parar aqui um pouquinho e nós vamos voltar para a gente pensar um pouco biblicamente como é que isso funciona. Então, a inveja, ela é endêmica, ela está dentro do coração humano, ela penetra por todos os segmentos sociais, e como nós estávamos vendo ali, o Monte Hermon, ele não podia aceitar, dentro da figura poética do salmista, que o montículo de Sião, insignificante, tenha sido escolhido por Deus para ser a sua habitação. O Hermon estaria dizendo: eu, sua majestade, eu, o monte mais alto, eu sou mais elevado e importante de Israel, e é em mim, e somente em mim, que Deus deve morar. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, ele faz uma série de comparações, porque a questão da grandeza do mundo e a grandeza religiosa é muito forte. Os escribas, os filósofos, os homens que se colocam numa posição mais elevada como detentores dos mistérios de Deus, como donos de um conhecimento que vai mostrar a importância. Isto
toma conta da gente. E ele falando aos crentes, ele disse, irmãos, considerem a vocação de vocês. Preste bem atenção. Como é que Deus escolheu vocês? Vocês não foram chamados porque vocês eram poderosos, ou porque vocês tinham um pedigree de nobre nascimento. Não foram vocês escolhidos porque vocês são o top. Pelo contrário, Deus escolheu pessoas, a expressão no grego moria, tolas, pessoas que não são detentoras de muito conhecimento. Deus escolheu pessoas deste mundo que não são sábios. Ele escolheu pessoas que são simples, são fracas, que não são tão poderosas. Por que será que ele fez isto? Porque Deus quer confundir aquilo que parece ser por aquilo que vai ser nele. Então, Deus escolhe pessoas que o mundo se envergonha, mas que ele vai dar todo sentido a essas pessoas. Deus escolheu as pessoas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie ou se vanglorie na presença de Deus. Por que ele escolheu o Monte Sião e não o Monte Hermon? Para tirar de toda esta empáfia que nós ganhamos lá no pecado. O que nós ganhamos no pecado? O veneno da serpente. Qual é o veneno da serpente? Vocês serão deuses, vocês serão autossuficientes, vocês serão onipotentes. É esta a proposta da serpente para nós. Então nós somos teomânicos. É uma palavra que eu gosto de aplicá-la porque é uma mania de querer ser Deus, uma mania de querer ter o controle do leme. Isso aqui sou eu que faço. Agora, o Salmo, aliás, Provérbios, capítulo 27, 4, ele diz o seguinte: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? O que ele quer dizer com isso aqui? Um sujeito furioso, ele é muito cruel. Ele vai em cima, ele bate. Você vê as brigas do trânsito, muitas delas são puramente de furor do momento, porque alguém passou na frente, porque atrapalhou ele e ele sai dali furioso. A ira é impetuosa, mas ele usa uma expressão aqui, mas quem pode resistir à inveja? Porque a inveja, ela é lenta. A inveja é calma. A inveja, ela você não percebe. Você convive com o invejoso e ele está lhe consumindo. Ele está tirando a sua energia. Ele está removendo de você a sua força. Eu percebo isso. Às vezes, quando eu estou num ambiente conversando com alguém que está sabendo, ele é muito invejoso, eu saio daquele local exaurido, porque ele no olhar, nas palavras, nos gestos, ele está consumindo você. E a inveja é o pior, é muito pior do que o furor e do que a ira, porque ela vem disfarçada, mas consome o objeto da sua inveja, daquele que ele inveja. Ele vai consumindo. A minha mãe, ela contava para a gente um provérbio português que diz assim: o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. O verbo medrar é o verbo prosperar.
O invejoso não prospera e nem quem mora perto dele. É bom ficar mais longe, não conviver com esta pessoa, porque ele tem um sentimento de dominação lenta. Eu vou contar para vocês aqui, nós tínhamos um canteiro de violetas numa casa que nós moramos aqui em Londrina, mas uma coisa mais linda. E um dia chegou uma senhora que era amiga da moça que trabalhava conosco, e ela olhou para aquela floreira e ela passou a mão assim, mas que coisa linda! E no outro dia, se eu não visse, eu diria que era história de ouvir dizer de gente. No outro dia estava tudo seca. Não tinha uma violeta viva. O que é isto? Que força hiperestésica é esta? Que força kundalínica, como para dizer aí a respeito desses estudos, é a inveja. O invejoso, ele é tirânico e ele é sutil, às vezes que coisa linda, né? Ele elogia você, mas querendo tirar de você aquilo que você adquiriu. Você tenha cuidado. O invejoso, ele é muito astuto e ele gosta de elogiar as pessoas. Aquilo que o povo chama de puxa-saco, né? Fazer aquela coisa toda, ele é terrível nessa história. Aliás, se eu contar uma outra história aqui, que às vezes as historinhas ajudam, né? O corvo achou um queijo e subiu na árvore, estava com um pedaço de queijo no bico, e a raposa olhou e invejou aquele pedaço de queijo, e ela chegou para perto, debaixo da árvore, sem olhar para cima. Assim ela diz: "Oh, que ave mais linda na floresta! Eu nunca vi penas tão lustrosas e tão bonitas quanto estas. Oh, que animal mais lindo! Poderia ser o rei das aves na floresta. Ele só precisa cantar." O pobre corvo, lisonjeado, bajulado, abriu o bico e crá! Caiu o queijo e a raposa comeu. Cuidado com isto, que isso é parte do sistema invejoso deste mundo. A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito e assim se torna ao mesmo tempo torturadora do outro e carrasco daquele que a alimenta. É uma desgraça. São Crisóstomo, um dos pais da igreja, um dos santos da igreja passado, ele diz: assim como a traça corrói a roupa, a inveja consome o homem. Deus, por misericórdia, se sai do meu coração, erradica o meu coração, troca o meu coração, muda o meu coração, para que dele proceda de fato uma realidade esperançosa, uma realidade maravilhosa da vida de Cristo. Este é o propósito desse Café e Fé, desse programa, é que você e eu sejamos regenerados, transformados de pessoas dominadas pela inveja para aqueles que são recipientes da vida de Cristo. E fica aqui o meu abraço de sempre, aquele abraço de coração para coração, e até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Até lá.